Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do audiobook O Peregrino, de John Bunyan. O episódio de hoje tem como título A Apologia do Autor para este livro. Desde já, eu peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum episódio do audiobook do livro O Peregrino e outros audiobooks que nós pretendemos produzir aqui no canal do Graça e Agrado. Se você tem sido edificado por essa leitura, mande para outra pessoa, para alguém que você sabe que vai se interessar por este tema. Que Deus nos abençoe e que Ele nos encoraje a lutar e a perseverar na caminhada cristã, assim como nos inspira o texto do nosso irmão em Cristo e pastor John Bunyan. Quando de início tomei a pena na mão, para assim escrever, não tinha compreensão que deveria compor um livro acabado, como este. Não, outro tinha eu iniciado. Mas quando estava quase pronto, antes de perceber, me veio este conto. E assim foi, eu escrevendo sobre o modo velho e a raça dos santos, nesse dia do nosso Evangelho. Comecei repentinamente uma alegoria sobre o caminho da jornada para a divina alegria. E mais de 20 coisas defini. Feito isso, mais 20 antevi. E, de novo, começaram a se multiplicar, como faíscas que do fogo saltam a voar. Não pensei eu, e surgem tão rapidamente, devo então pô-las de lado veementemente. Para que não se multiplique ad infinito a correr, o livro que estou pronto para escrever. E assim fiz eu. No entanto, evito mostrar ao mundo meu escrito. Nunca pensei em esta história contar, apenas para meu vizinho agradar. Não eu. Lancei-me neste ofício para meu próprio benefício. Nada fiz eu então, a não ser as estações passar. A escrever, tampouco queria algo conquistar, além de distrair-me com essa tarefa, de pensamentos torpes, como aqueles de quem blefa. Desse modo, deixei correr a pena sobre o papel, e célere meus pensamentos registrei de modo fiel. Agora, com meu método aperfeiçoado, o texto vinha sem precisar ser buscado, e assim redigi o livro até ele ficar, do tamanho e da largura que agora está. Bem quando então o livro terminei, o texto a outros mostrei, para ver se o condenavam ou aprovavam, e enquanto alguns gostavam, outros condenavam. Alguns disseram, John, publique, e outros, não. Alguns disseram, é bom, e outros, é uma negação. Então eu não sabia bem o que fazer. Qual seria a melhor coisa a empreender? Pensei, para que o problema seja superado, o melhor a fazer é ter o texto publicado? Pois, pensei, alguns assim o fariam, mas outros desse modo não se arriscariam. Assim, para ver se era melhor publicar, resolvi o conteúdo testar. Ponderei ainda mais, não posso negar, que muitos que o leriam desejavam meu azar. Na dúvida, movi esforço que impediria aquilo que para alguns traria grande alegria. Aos contrários à sua publicação, eu disse: não vos ofendais com a edição.
Esperai de vossos irmãos o parecer, para que então possais ver. Se não quiseres ler, deixai-o em paz. Afinal, alguns preferem azul, outros lilás. Sim, para que os pudesse acalmar, eu assim me pus a reclamar. Não posso escrever nesse estilo? E com esse método revelar ao pupilo minha boa intenção? Por que não pode assim ser? Nuvens claras, tempo bom, e as negras fazem chover. Mais negras ou claras, se suas gotas de prata, ao cair na terra, produzem o verde da mata, agradecei a ambas e delas não reclamai. Valorizai a colheita que desejais que a planta derrame. Assim, a planta mescla ambas em seu fruto e ninguém as distingue. À planta só importa o usufruto, quando tem fome, mas quando está cheia, vomita as ambas e o que produz é como areia. Observai os meios que o pescador emprega para o peixe apanhar, o produto que ele entrega. Vede como ele usa todo o seu conhecimento e também rede, isca, anzol e todo o equipamento. Mas há peixes que nem anzol nem linha os pode pegar, nem rede nem armadilha os pode capturar. Esses devem ser buscados e incitados, ou do contrário, não serão apanhados. Como o caçador busca capturar a presa de tantas maneiras e assim realiza a sua empresa. Suas armas, redes, arapucas, matracas e mais. Ele rastreia, rasteja, anda. O que for preciso ele faz. Alguém pode dizer mais o quê? Porém, nem pau nem aço. Faz que a presa mais almejada caia no laço. Ele precisa o animal atrair para então o abater. Mesmo assim, não é difícil o perder. Se um tesouro pode estar sob a terra, ou também pode se encontrar na serra, se as coisas que nada prometem contém, por vezes mais que ouro, e quem veria com desdém? Se pressentisse que vale a pena o ver, e talvez ali o tesouro encontrar? Quem meu livro ler, embora sem todas essas pinturas que devem estimular este ou aquele outro homem o livro levar, verá que ele tem as coisas que excedem, noções admiráveis, mais vazias que se sucedem. Bem, ainda quero ser contestado quanto ao livro ser bom mesmo ao ser testado. Por quê? Qual é o problema? É sombrio. E daí? Mas é ficção. Não há qualquer problema aqui. Alguns com ficções tão sombrias como as minhas fazem os raios da verdade cintilar nas entrelinhas. Eles querem fatos concretos. O que estas palavras encerram? A ficção nos confunde, as metáforas nos cegam. Apenas traz fatos concretos, se fala de eventos justos e retos. Mas o que escrevo não é tangível, porque por metáforas digo, não é inteligível. A lei de Deus que foi passada por metáforas, por tipos, sombras e anáforas, nenhum homem sensato veria defeito. Nelas que levam com efeito a sabedoria maior. Não, é melhor ele parar e buscar entender o que, por meio de mar e ar, de bezerros e carneiros, de novilhos e cordeiros, de aves e ervas, e pelo sangue dos terneiros, Deus quer lhe dizer, e feliz aquele que graça e luz encontra nas palavras dele. Não sejais então precipitados em concluir que quero fatos concretos, que quero destruir. O concreto
de perto, demonstra não ser tão concreto. A parábola, porém, mostra sempre o correto, para que recebamos as dores com mais leveza e para que, das coisas boas, tenhamos certeza. Minhas palavras sombrias trazem a verdade, assim como o ouro garante a prosperidade. Os profetas de metáforas lançavam mão, para a verdade dizer. Os que consideram o Cristo verão, que ele e seus apóstolos também tal meio usaram. E com ele até hoje a verdade preservaram. Receio dizer que o texto sagrado, com seu estilo a sabedoria, tem registrado. Esses escritos estão repletos dessa alusão. Figuras sombrias, alegorias, mas dali sairão. Desse mesmo livro, o brilho e os raios de luz, que anulam a escuridão, e então o mundo reluz. Que minha crítica à vida deles revele o lado restrito, aquelas coisas mais sombrias que as do meu escrito. Sim, eles as reprovam, mas não reconhecem que também em sua vida tais coisas aparecem. Que fiquemos diante de homens imparciais, que comparados a outros são essenciais. E eles compreenderão meus escritos de modo mais claro, mais que as mentiras que contam nos templos de ouro caro. Vinde, a verdade, mesmo que coeiros, não se mente. Esclarece o julgamento, purifica a nossa mente. Satisfaz a compreensão e controla a vontade. E faz isso por inteiro, não pela metade. A memória confere o que apraz à imaginação, e assim, com essa ajuda, os problemas se resolverão. Palavras sábias, bem sei, Timóteo usou, e fábulas e superstições ele recusou. Mas nem mesmo o sério Paulo disse não, para que de parábolas ele lançasse mão. Parábolas que trazem as pérolas do mar, tesouros dignos de se procurar. Ó homem de Deus, ofendido ficaste, pois querias que esse tema eu colocasse de outro modo, com outra abordagem? Ou que eu isso expressasse com mais camaradagem? 3 coisas proponho, então me submeto. Aqueles que são os melhores, e não me intrometo. Penso que não tenho negado o uso do meu método, por isso não há abuso nas palavras, coisas, leitores, ou, sendo rude, ao manipular as figuras sem similitude. Na aplicação, tudo que desejo ter feito é ter contado a verdade desse ou daquele jeito. Negado, disse eu? Não, eu deixo. Exemplo também daqueles que sem desleixo agradam a Deus, seja com palavra ou ato, melhor que os de qualquer homem de fato. Que eles sejam minha expressão e declararam coisas que a tudo e a todos aclaram. Vejo que homens de vulto escrevem em forma de diálogos, mas outros não se atrevem a censurá-los por isso. De fato, se há abuso, que sejam amaldiçoados por fazerem tal uso desse recurso. Que livre seja a verdade e que sobre mim e ti marque sua identidade, pois isso agrada a Deus. Afinal, quem sabe melhor que aquele que nos ensinou a lavrar, nosso Senhor, que em seu plano guia nossa mente e nossa palavra, e que transforma coisas terrenas em dívida lavra?
Descubro que os textos sagrados de muitos lugares usam tal método com efeitos invulgares. Ao lançar mão de imagens para mostrar a realidade, posso usá-las também eu, e com plena liberalidade, sem macular o ouro da verdade, ao contrário, com elas posso fazer brilhar ainda mais a veracidade que compele. E assim, tais certezas com imagens descreverei, e o valor deste meu livro demonstrarei. Então recomendarei o texto e a ti, leitor, aquele que derruba o forte e no fraco vê valor. Este livro descreve de modo terno o homem que busca o prêmio eterno. Mostra de onde ele vem e para onde vai, seus atos bons e as ações com as quais ele cai. Conta, enfim, toda a história sobre como ele alcança a sua glória. Também mostra que quem que sai pela vida de modo fátuo, como se assim pudesse ser obtida a coroa que buscam, aqui também vais ver como seu labor se perde e como eles têm a morrer. Este livro te levará a viajar, caso seus ensinamentos resolvas adotar. Ele te levará até a Terra Santa, pois mostra o caminho e a jornada adianta. Ele torna ativo e indolente, e com seu saber ilumina a mente. Não seria bom se estivesse implícito o sentido da verdade por trás de um mito? Você és esquecido? Acaso te lembrarias durante um ano todo a cada dia? Então lê minhas fantasias e elas trarão sabedoria e aos desamparados confortarão. Este livro é escrito de um tal jeito que até o mais apático traz proveito. Parece uma novidade, em nada velho, mas tudo que aqui está se encontra no Evangelho. Tu te afastarias da melancolia, longe do desvario que de longe sorria? Lerias os enigmas e sua explicação? Ou, ao contrário, afogar-te-ias em contemplação? Amas os prazeres da carne? Ou verias um homem nas nuvens e ouvirias o que ele diria? Poderias estar num sonho mais acordado? Ou se no momento pelo riso e pela lágrima fosses tocado, sem sofrer nem causar mal, tu te perderias, e então de novo, capaz de reencontrar-se serias? Poderias ler, nem mesmo saber o que, de fato, e mesmo assim saber se és ou não abençoado. Ao ler essas linhas, então vem, atento e desperto, e abre meu livro, com a mente aberta e o coração alerta. E aí, o que é que você achou da leitura dessa introdução que o próprio autor escreve sobre o livro? Já deixa aqui para mim nos comentários o que você achou desse poema bem longo, mas é um poema onde o autor vai defender as ideias que ele inseriu no livro, não só as ideias, mas o método que ele usou para colocar as ideias. Então ele começa dizendo como é estruturado o livro, do que o livro trata, e ele fala também fazendo uma defesa acerca da forma como ele escreveu, usando as alegorias, usando figuras, usando estruturas que dessem ao leitor a representação dessa caminhada dos servos de Deus, desde o momento onde eles se convertem até o momento em que eles vão para a Terra Santa. Então o autor ele usa palavras bem belas, né, para poder defender a importância da ficção para convencimento de pecados, convencimento desse processo em que o cristão ele precisa percorrer até o momento em que ele vai para junto do seu mestre, do seu Senhor.
Então, o que eu aprendi hoje, né, na nossa leitura aqui, foi exatamente isso, né, da importância de você utilizar outros métodos, né, para complementar, usando a ficção para complementar as verdades da palavra de Deus, né? Não que ela precise de complemento, né? Mas é no sentido mesmo de estar ali anexado. Por isso que a gente entende, lendo já esse primeiro ponto do livro, a gente entende por que o livro se tornou esse segundo livro mais lido, mais comprado depois da Bíblia, né? Porque realmente ele vai falar, ele vai mostrar através de uma metáfora a caminhada do cristão, né? O processo de santificação. Então, se você ficou interessado em saber que caminhada do cristão será essa, não perca o próximo capítulo da semana seguinte. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Tchau, tchau!